Olá! Veremos agora a espectrometria de absorção e emissão atômica. Meu nome é Maicon Pierre Lourenço e essa disciplina se chama Química Instrumental, ministrada na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Alegre. Esta é a referência principal utilizada no nosso curso e parte da apresentação aqui foi elaborada e confeccionada utilizando em parte esta referência, onde nós damos os créditos. Esse material não pode ser repassado pelos alunos para outras pessoas, em parte ou no todo, e também nós não temos nenhum fim lucrativo com essas aulas. O objetivo é termos uma plataforma de ensino remoto para atender da melhor maneira os estudantes. Então, vamos então discutir, falar um pouco sobre a espectrometria atômica. Nós já vimos na parte de introdução aos métodos espectrométricos a lei de Lambert-Beer, né? E nós vimos, inclusive, nas aulas práticas, né? Por exemplo, a utilização da espectrometria de absorção para a caracterização de íons permanganato em solução. Então, essa espectrometria que nós já vimos até o momento, ela focava na molécula neutra ou na molécula carregada, onde nós chamamos essas moléculas carregadas de íons. Se essa molécula for carregada positivamente, ou seja, tendo menos elétrons removidos, ionizados, isso é chamado de cátion. Quando tem uma carga negativa, quer dizer que essa molécula tem elétrons a mais, ela é chamada de ânion. Então, nós focamos até o momento em moléculas carregadas, neutras, e agora veremos essa técnica aplicada na espectrometria atômica, focada tanto na absorção atômica quanto na emissão atômica. Ou seja, atômico vem do átomo, e a junção dos átomos forma-se as moléculas. E o foco aqui agora é apenas no átomo. Mas do que se trata? É o estudo da radiação eletromagnética absorvida, a gente já viu o processo de absorção, ou removido, ou é o estudo da radiação eletromagnética absorvida ou emitida pelos átomos, por isso o nome atômico. Como os elementos químicos apresentam espectros característicos e únicos, que é a nossa impressão digital ou código de barra do átomo, a espectrometria atômica, usando o espectro eletromagnético, é aplicada para a determinação da composição elementar de uma amostra no analito. Então, por exemplo, quando nós temos uma emissão, essa emissão vai emitir luz. E essa luz está arranjada ou contida dentro do espectro eletromagnético, caracterizado pelo seu comprimento de onda ou frequência, como nós já vimos. Com isso, a gente vai ter para cada tipo de emissão, para cada tipo de átomo presente, por exemplo, na tabela periódica, nós teremos um padrão. Tá? O espectrômetro de absorção atômica é um dos instrumentos de análise mais bem vendidos e usados na indústria, na academia ou nos laboratórios de análises clínicas, por exemplo. Análise de modo geral, por exemplo. Aqui nós temos a região do visível, né? A região do visível, né? O comprimento de onda, né? E aqui nós temos as raias, que são essas linhas em cima dessa parte preta. Nós temos essas raias com os específicos comprimentos de ondas característicos das várias emissões para o átomo de bário. Aqui. E para o cálcio. Aqui, por exemplo. Né? O cálcio. Então, veja, analisando então esse perfil, como se fosse uma fotografia, uma chapa fotográfica, com essas linhas que caracterizam a luz ou os vários comprimentos de ondas, nesse caso na região do visível, pelo qual um átomo de cálcio emite após sofrer a absorção, ele emite. Como eu já falei, sempre há
uma absorção, depois da absorção temos a emissão. Então não existe emissão sem absorção, né? E nem absorção sem emissão. Sempre vai ter. Se absorveu, tem que emitir. E se está emitindo é porque uma hora absorveu. Então nós temos aqui como identificar por padrões, análogo mesmo a uma impressão digital ou um código de barras, né? A característica por essas linhas, por vários comprimentos de onda, essas linhas de emissão do bário, né? Ou do cálcio. Isso é observado para todos os átomos da tabela periódica. Na nossa fala, aqui eu falei os elementos químicos, tá? Os elementos químicos. O que são elementos químicos? Vale a pena revisar, tá? Um elemento químico, ele é definido ou composto por átomos de um mesmo tipo. Então, por exemplo, um conjunto de átomos de bário, né? Desconsiderando essa questão isotópica, porque num elemento você pode ter vários isótopos que são átomos que têm o mesmo número de prótons, porém diferentes números de nêutrons. Mas ignorando essa questão de isótopos, a gente vai dizer sempre que vai ser um elemento vai conter bilhões e bilhões e bilhões de átomos do mesmo tipo, tá? Então o elemento é isso. Então, por exemplo, a gente vai ter bilhões de átomos de bário idênticos, né? A menos dessa questão isotópica, eu não vou entrar em questão para não dificultar. Então nós vamos ter então uma quantidade enorme de bário. Isso caracteriza o elemento. O elemento ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, né? A temperatura, por exemplo, ambiente. Então a gente define o elemento como apresentado na tabela periódica dessa forma e também por meio de uma coisa chamada de alótopo mais estável. Que quer dizer que a estrutura é mais estável. Então, por exemplo, nós temos o ozônio. O ozônio é um gás que se encontra na atmosfera. E ele é responsável por absorver a radiação ultravioleta, logo fazendo com que a mesma não alcance com grande intensidade a Terra, né, a superfície terrestre. E os raios ultravioletas são nocivos, causam câncer, etc. Então o ozônio ele é o O3, né? Ele contém 3 átomos de oxigênio. Porém nós temos o oxigênio que está presente na atmosfera em maior quantidade. Em menor quantidade eu acredito o ozônio, mas o oxigênio em maior quantidade. Maior quantidade de oxigênio, e é esse oxigênio que nós respiramos e que permite a vida, né? Dos animais e, se não me engano, das plantas também, mas acho que é dos animais. Enfim, né? Esse oxigênio, então, ele tem 2 átomos de oxigênio, 2 átomos, né? Então ele é composto por 2 átomos. E aqui o ozônio é composto por 3 átomos. Este é o alótopo mais estável. Não estável, né? O alótopo mais estável, digamos assim. E é ele que é por meio dele que nós definimos o elemento oxigênio. Então o elemento oxigênio presente na tabela periódica, as suas propriedades são medidas e tabeladas na tabela periódica por meio do gás oxigênio, O2, contendo 2 átomos. Então isso define o elemento oxigênio. Então a espectrometria atômica, né, vai trabalhar com átomos e um conjunto de átomos do mesmo tipo forma o elemento. Então, dentro do contexto ainda da espectrometria atômica, ela pode ser classificada pela fonte pelo qual ocorre a atomização. Então, se nós temos, por exemplo, né, uma molécula que contém, por exemplo, diferentes tipos de átomos, nós queremos obter o processo de emissão de um átomo específico naquela molécula. Então tem que ocorrer a quebra. Essa quebra ela é feita por meio de plasma, eu vou explicar para vocês em breve, chama e outros meios, né? Que essa é a fonte de atomização. Ou pelo tipo de espectrometria usada, a ótica, que envolve luz, ou de massas, que envolve análise de massas. Mas nós focaremos nessa fonte de atomização, tá? São meios de quebrar a molécula para a gente ter acesso ao átomo e ver a emissão e caracterizar se haverá naquela amostra um certo tipo de átomo em termos qualitativo ou até mesmo em termos quantitativo. Mas para que usamos a espectrometria atômica? Uma aplicação prática.
Por exemplo, poluição de água é um problema, claro, mundial, é um desafio para a humanidade, né? Essa questão moderna, atual, né? E preocupante ambiental. Né? Então, a poluição da água é um problema mundial, principalmente nos países industrializados. Então, traços de metais em amostras de água contaminadas são usualmente determinados por técnicas multielementares, ou seja, que analisam vários elementos. Esses elementos caracterizam o átomo, né? Porque o elemento é um conjunto de átomos. Então, como, né, a espectrometria atômica de emissão de plasma. É uma técnica usada para identificação multielementar, ou seja, muitos átomos naquela amostra de água. Então, técnicas de determinação de um único elemento, como a espectrometria de absorção atômica, também são usados. Então, ou seja, a espectrometria de emissão atômica é uma técnica, por exemplo, multielementar, que você consegue identificar vários elementos, e a absorção é para um único tipo de átomo naquela amostra. Então, um exemplo, né, aqui nós temos o Rio Doce, que infelizmente, alguns anos atrás, teve a catástrofe lá, né, de Mariana, em Minas Gerais, que resultou, né, naquele rompimento da barragem e que contaminou todo o Rio Doce, que inclusive passa pelo Espírito Santo, mas na região norte. Então, se você tem aqui uma amostra, né, deste rio, né, dessa água em diferentes pontos, você consegue qualificar e até quantificar quais são os átomos ali presentes, né, naquele rio poluído. Então, um exemplo, né, dessa matéria, aqui estão as referências que saiu no Globo. Cientistas da Universidade de Brasília encontraram metais pesados na amostra do Rio Doce. Então, esse é um exemplo de aplicação onde podemos utilizar a espectrometria de absorção atômica ou de emissão atômica. Então, exemplos de fenômeno de emissão atômica. Então, emissão de átomos metálicos provenientes de diferentes sais binários do tipo XCl e XCl2. Então, você tem os sais, né, por exemplo, onde X aqui vai ser um átomo de um metal alcalino, né, por exemplo, NaCl, onde o sódio compõe o elemento que é um metal alcalino, metálico, né? E, por exemplo, o MgCl2, que seria o metal alcalino terroso magnésio. Então, quando você, por exemplo, pega um desses sais, ele é sólido, tá? Por isso que eu coloco aqui esse símbolo S, que é de sólido. Quando você pega esse sal, como sal de cozinha, por exemplo, e coloca ele na chama, vai ter um processo de absorção, um processo de atomização, tá? E vai ter um processo de emissão. E essa característica aqui dessa luz amarela, ela é característica, tá, do átomo de sódio presente naquele sal. Tá? E assim para vários outros sais, por exemplo, cloretos de lítio, sódio, de potássio, rubídio e césio. Aqui são os sais do tipo XCl, sólido, onde X aqui são os metais alcalinos. E aqui nós teremos para os sais do tipo XCl2, onde nós teremos X, né, como os metais alcalinos terrosos. Tá? Então, por exemplo, o cálcio, o estrôncio, o bário, não somente os terrosos, tá? Vai ter também metais de transição, como o cobre, tá? E o tálio. Tá? Mas o cálcio, o bário, eles são metais alcalinos terrosos. Tá? Então o X vai ser um metais alcalinos terrosos ou um metal de transição, como é o caso do cobre e do tálio.